Não dá mais para fechar os olhos. O que os cientistas alertam aos quatro ventos há décadas já é realidade. O clima mudou. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para o calor. Primeira semana do mês foi a mais quente já registrada no planeta. 2023 deve ser o ano mais quente em Nesta semana, o Brasil precisou importar energia de países vizinhos. A onda de calor será brutal. E o Brasil a onda de calor que há dias provoca temperaturas acima da média. Mais da metade da população brasileira enfrenta temperaturas A onda de calor que atinge 15 estados e o Distrito Federal fez o consumo de energia bater recorde histórico pelo segundo dia seguido. Na maior floresta tropical do mundo, a maior seca que já se viu. Calor fora de época. Um estudo feito na Europa revela que 2023 deve ser o ano mais quente em 125 mil anos. Frio fora do lugar. E onde antes havia fartura, agora há solo ressecado e fome. Cicatrizes da nossa relação imprudente com o planeta. São os efeitos das mudanças climáticas que devem piorar e impactar ainda mais a vida na Terra. Mesmo com o cenário de médias emissões, o aquecimento mais o desmatamento, ele faz com que em grande parte da Amazônia a temperatura e a umidade passem do limite do corpo humano. O que é esse limite? Quando a temperatura do ar está acima de 36 graus, é o ar que joga calor para nós, não é nós que perdemos calor. Como é úmido também a Amazônia, nós passaríamos desse limite. Só para lhe dar uma ideia, passando desse limite, um bebê ou uma pessoa idosa só resiste meia hora. Você tem um ataque térmico, mas passou do limite, meia hora, um idoso e um bebê, uma pessoa jovem, muito saudável, 2 horas. E tem um estresse térmico e leva à morte. Então, é só para dizer, não houve evolução dos humanos como nós, nesse clima que nós estamos jogando o planeta. Então fica quase um planeta inabitável. Se nós perdermos todo o controle e não tivermos nenhum sucesso no aquecimento global, no século 22, só a Antártica, Ártico e o topo das montanhas mais altas, Alpes, Andes, serão lugares habitáveis. Rio de Janeiro se torna totalmente inabitável. A ciência, desde a Conferência Mundial de Estocolmo do Meio Ambiente, há 50 anos, ela ocorreu em 1972, alerta os governos e a sociedade de que as mudanças climáticas irão afetar demasiadamente as atividades econômicas e sociais, e agora isso efetivamente está ocorrendo de uma maneira muito forte e muito clara, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Enquanto o clima dá sinais do aquecimento global, os olhos do mundo estão voltados para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, neste início de dezembro. A Conferência do Clima da ONU, a COP28, reúne representantes de 197 países, mais a União Europeia,
para debater o combate às mudanças climáticas. Uma das pautas mais urgentes é a redução das emissões de gases poluentes para conter o avanço da temperatura na Terra. E o paradoxo já estava no endereço dos debates. Uma conferência da ONU para o Clima, realizada em um dos países que mais enriqueceram com petróleo no mundo. A queima dos combustíveis fósseis responde por 70% das emissões. O Brasil chegou a Dubai com a maior delegação na história das COPs, quase 2.400 pessoas, com representantes dos 3 poderes, indígenas, sociedade civil, cientistas engrossam o coro da defesa do meio ambiente e da justiça climática. Já no primeiro dia, um acordo histórico. Depois de anos de discussões, os países ricos anunciaram as contribuições para o Fundo Perdas e Danos, para ajudar nações mais vulneráveis a lidar com as tragédias climáticas. E não são poucas as que ocorreram nos últimos tempos. Quem mais sofre com as mudanças não é quem mais polui. O grande problema é que muitas vezes se tem essa conferência, os países saem daqui ainda olhando para o próprio umbigo, para os seus próprios interesses, e a gente não avança na agenda. Acaba sobrando, infelizmente, essa parte cruel da crise do clima para quem tem menos a ver com a história, para quem menos gerou a crise climática. São os países mais pobres. Eles emitiram pouco, eles não consumiram o planeta como os países ricos. Esses países ricos têm dinheiro para se adaptar, eles têm dinheiro para gerar novas formas, enfim, de dar conforto para a sua população. Países pobres que já sofrem com a fome, que já sofrem com situações muito difíceis, de muita vulnerabilidade, esses não têm como se adaptar, eles não têm como fazer investimentos, e eles, que pouco contribuíram para o problema, acabam ficando com a parte mais salgada da conta. As mudanças climáticas atingem a todos, mas causam mais prejuízos para aqueles países menos desenvolvidos e mais pobres. A crise climática é causada pelo uso do petróleo, gás e carvão em casas, fábricas e transportes. Quando esses combustíveis fósseis queimam, eles liberam gases de efeito estufa, principalmente dióxido de carbono. Esses gases retêm o calor do Sol e fazem com que a temperatura do planeta aumente. O problema é o excesso de emissões. A partir da Revolução Industrial, o homem passou a emitir quantidades significativas de gases de efeito estufa. Em 1950, apenas 5 anos depois do fim da Segunda Guerra, as emissões globais por ano saltaram de 4 bilhões para 6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Mas em 1989, esse número já tinha chegado a 22 bilhões de toneladas, quase 4 vezes mais. Em 2019, o mundo emitiu mais de 36 bilhões de toneladas do gás. As temperaturas sobem ao mesmo tempo em que a população do planeta cresce. É muito mais gente que precisa de recursos para sobreviver. Por isso, será necessário produzir mais alimentos e água potável, gerar mais empregos, energia e reduzir desigualdades. O futuro vai depender de algumas soluções. E algumas já saíram dos sonhos do passado para virar realidade no presente. Imagina rodar de carro por um ano inteiro sem gastar nenhum real com combustível. É o tempo que Tarcísio não dá as caras nos postos de gasolina. O carro é abastecido com energia solar através da tomada. Só com a luz do sol. E se você tiver um armazenamento, sol do dia, guardou energia, você vai abastecer seu carro à noite de graça.
E mesmo que você não tenha esse sistema, vamos falar assim, a corrente comum, né? Pagando a sua conta certinha, é muito mais barato que a gasolina. Com os veículos que eu tenho utilizado no último ano, fica em média com um custo de 12 centavos por quilômetro rodado. Vantagem de quem investe em energia solar e opta por carros elétricos. Um mercado que não para de crescer. As vendas de veículos leves eletrificados no Brasil em outubro deste ano atingiram um novo recorde, com mais de 9.500 emplacamentos. De acordo com a Associação Brasileira de Veículos Eletrificados, um aumento de 114% na comparação com outubro de 2022. Ainda falta um longo caminho para que os veículos eletrificados consigam ocupar o mesmo espaço que os movidos a gasolina e etanol, mas eles aceleram para ganhar mercado. Hoje são mais de 200 modelos à disposição dos motoristas no Brasil. Carros que rodam pelas ruas e pelas estradas sem emitir gases de efeito estufa. Os veículos movidos a energia elétrica também não causam outro tipo de poluição muito comum nas cidades grandes. Não é visível aos olhos, mas incomoda, e muito. Barulho zero. Você tem uma agilidade sem gerar ruído, sem poluir. Daqui para frente é exatamente isso. Tem um tanque de hidrogênio. Abastecer carros com hidrogênio também já é possível. A essência do projeto abre um caminho enorme aqui para você ter uma produção de hidrogênio a partir de uma fonte renovável, que o Brasil é líder mundial. Não vai ser a solução para o mundo, mas vai ter um papel muito importante para certos nichos, e o transporte pesado terrestre vai ser um desses nichos, substituição do diesel. Você vai ter utilização disso também para trens, carros também, veículos leves, transportadores leves também vai ter uma aplicação muito grande, e você vai poder exportar essa tecnologia, eventualmente até mesmo Estados Unidos, Índia e outros países poderão usar essa tecnologia que está sendo desenvolvida aqui no Brasil. A primeira estação experimental do mundo de abastecimento de hidrogênio renovável a partir do etanol será instalada na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Pura tecnologia brasileira. A capacidade de abastecimento será de 4,5 kg por hora, suficientes para 3 ônibus e um veículo leve. No primeiro carro movido a hidrogênio a ser comercializado no mundo, o segredo está embaixo do capô. A célula a combustível transforma o hidrogênio em energia elétrica e alimenta o motor. As baterias são de 5 a 8 vezes menores do que as de um carro elétrico convencional. O hidrogênio é uma das grandes promessas para a descarbonização do planeta. Ele é abundante, ele pode ser produzido em qualquer lugar do mundo. O importante é que ele seja produzido a partir de fontes renováveis. E aí você tem, no caso, a emissão zero. Nós vamos testar o veículo em termos de performance, em termos de autonomia, em termos de consumo e em termos de pegada de carbono. Essa é a nossa ideia ao ceder o veículo a esse projeto. É o que o planeta precisa. A poluição do ar é um dos maiores problemas ambientais da atualidade. Cerca de 90% da população do globo estão expostos a níveis de concentração de poluentes acima dos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa. No ranking das nações que mais poluem, o país só fica atrás da China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Na contramão, já há setores focados em sair bonito na foto da sustentabilidade. É o caso dessa indústria de produtos de limpeza no interior de São Paulo. Tudo aqui é fabricado com preocupação ambiental, sem ingredientes derivados do petróleo, opção de consumo moderna, que segue uma receita bem antiga.
É a mesma coisa que as nossas avós, né, faziam, né? É um produto que é natural, que a gente usa, né? Casca de laranja, óleo de coco, óleo de limão, né? É um produto que era feito antigamente e que funcionava super bem, né? E deixou-se de usar por causa da indústria. E a gente está tentando reviver isso. O cuidado está no conteúdo e na forma. E os plásticos também que a gente utiliza hoje, eles são todos de pós-consumo. Isso quer dizer o quê? Eles já foram outros plásticos e a gente está reutilizando. Então a ideia nossa é também se preocupar com a embalagem. Do galpão, as encomendas saem para todo o Brasil embaladas em papelão, sem plástico, protegidas com papel para diminuir o impacto no meio ambiente. Bruno, que deixou o mercado financeiro para ingressar em um negócio sustentável, trabalha de consciência limpa. Aqui na empresa nossa, né, a gente normalmente está crescendo uns 40% ao ano. Então assim, né, a gente percebe que quanto mais as pessoas vão entendendo, vão experimentando o produto, elas gostam, começam a consumir. O que ele percebe na fábrica já fica claro na contabilidade de muitos setores da economia. Ser sustentável dá dinheiro. Os consumidores começam a premiar o verde, né? Não é que as pessoas tranquilamente põem a mão no bolso e falam, agora eu vou pagar mais caro porque esse produto é verde. Mas é um grande apelo, um carro que seja eficiente ambientalmente, um vestido, uma calça, uma camisa que sejam feitas com material ambientalmente correto, enfim, isso tem um apelo crescente. Você pode ter uma cadeia de suprimento também muito engajada, você atrai talentos, sobretudo os jovens, né? Então você quer bons profissionais, uma forma de retenção é a orientação da empresa em relação ao meio ambiente, em relação à economia verde. Então esse conjunto de coisas pode tornar muito lucrativa a atividade ligada à economia verde. E já há até nome para as iniciativas sustentáveis nos negócios, batizadas de ESG. A sigla em inglês significa Boas Práticas Ambientais, Sociais e de Governança. Para você ser sustentável, você precisa ter uma atividade produtiva que seja amigável com o meio ambiente. Quer dizer, se você está destruindo o meio ambiente, obviamente você não tem uma atividade sustentável. Da mesma forma, do ponto de vista social, quer dizer, sua empresa, sua organização precisa ter uma responsabilidade social que também a torne sustentável. E governança é um termo mais abstrato, mas que na verdade significa uma forma de decidir, de fazer as coisas que garanta participação, transparência, que elimine conflitos de interesse. Quem faz sua parte para combater o aquecimento do planeta também vê as vendas aquecerem. A sustentabilidade te ajuda a reduzir risco e aumentar a oportunidade. Você pode me falar alguma empresa no mundo que não quer reduzir seus riscos de operações e aumentar a oportunidade? No longo prazo, sustentabilidade dá retorno, dá dinheiro. E ela diminui, como ela diminui os riscos, ela faz com que a empresa seja muito mais estável. Ana fala com conhecimento de causa. Ela cuida das ações de sustentabilidade da Bolsa de Valores de São Paulo há 10 anos e viu a preocupação com o meio ambiente ganhar espaço nos mercados do Brasil e do exterior. Tanto que a Bolsa de Valores voltou seus olhos para empresas conhecidas pelo alto nível de governança ambiental e social. O resultado? Mais investidores querem comprar ações de companhias que preservam o meio ambiente. Só para se ter uma ideia, os índices da Bolsa atrelados ao ESG têm crescimento de 17% em número de investidores por ano. Olha, os investidores brasileiros estão cada vez mais atentos às questões ESG. Como a gente percebe isso? A gente percebe no momento em que elas procuram mais fundos, quando elas olham para índices de diversidade, como os que a gente tem aqui na Bolsa, ou quando até mesmo numa decisão
de compra de um produto, elas estão atentas à postura daquela companhia. Então é uma coisa que até extrapola o investimento em si no mercado financeiro, mas ela olha o comportamento da empresa como um todo. No frigir dos ovos, o que a gente também começa a perceber é que além do investidor individual procurar um investimento sustentável, você começa a perceber as casas que fazem gestão de investimento com esse olhar. Então elas nos procuram para criarmos novos índices, elas começam a gerir fundos de investimento multimercado que levam a sigla de investimento sustentável. Por quê? Porque isso se torna uma demanda cada vez mais corrente. Se antes a gente falava que o investimento em ESG era um investimento de nicho, nos próximos anos ele vai se tornar a moda. Vai ser normal fazer isso. E aí vai ter um movimento muito curioso, ou pelo menos assim a gente espera, que aqueles que não têm esse comprometimento com o ESG, que eles têm um custo de capital mais caro. O que é isso? Eles precisam pagar mais para ter mais acesso ao capital, enquanto aqueles que têm boas práticas conseguem fazer, tanto, por exemplo, uma emissão de debênture num valor ok, conseguem fazer retornos dos seus investimentos num valor adequado. Aqueles que não fizerem vão pagar muito mais por isso. O que tem a ver a destruição da natureza com o nosso consumo diário? A geração de empregos com o aumento da temperatura, a poluição do ar e a nossa saúde financeira? Em tempos de mudanças climáticas, tudo está conectado. A gente tem que ir bem no mundo que vai bem, no mundo que é bom para todos. Então, o que eu gostaria primeiro é que as empresas tivessem essa noção, que a gente tem que ir além do resultado financeiro imediato, mas pensar na perenidade da companhia, que a gente está inserido num planeta finito. Ele vai acabar se a gente usar todos os recursos. Portanto, é responsabilidade de todo mundo cuidar desse planeta e garantir condições ainda melhores para o futuro. Que a gente está cercado de clientes que se relacionam todo dia, experimentam a marca e que eles têm que ser tratados da melhor maneira, com maior respeito e com transparência. Que as pessoas que estão aqui trabalhando todos os dias e estão dedicando, 10 horas da vida delas, 8 horas, tenham a melhor experiência possível de desenvolvimento. E que a gente, de fato, tenha um retorno bom para todo mundo. Se as empresas tivessem isso, esta consciência, e que isso é um processo evolutivo, eu posso te falar que eu estou muito feliz com o meu trabalho. Usar ingredientes que vêm da natureza para criar produtos que respeitem a saúde das pessoas e também da natureza. A ciência e a indústria calculam o peso de suas atividades, repensam fórmulas para garantir a sustentabilidade do planeta e dos negócios. As ações da humanidade aqui embaixo causam impactos lá em cima. Enfrentar as mudanças climáticas vai exigir da humanidade um enorme poder de adaptação, que demanda um alto investimento para os países em desenvolvimento, como o Brasil. Os 10% mais ricos são responsáveis por quase metade dos gases que aquecerão o planeta. O quanto cada país, empresa, atividade e cidadão produzem de gases poluentes tem nome: pegada de carbono, e cada um carrega a responsabilidade pela sua. A pegada de carbono ela nada mais é do que um cálculo de todas as emissões de gases de efeito estufa relacionado a uma atividade. Então, quando a gente fala de pegada de carbono, a gente está querendo dizer todos os gases que são emitidos ao longo dessa atividade. No caso, por exemplo, de um produto, a gente fala da cadeia toda, desde o momento da origem daquele produto que ele está sendo produzido, que tem um impacto ali com o uso de matérias-primas, até o momento também do uso daquele produto, que ele vai consumir ali recursos e vai ter um impacto, vai ter emissão de gases, e também no descarte ou no qualquer outro fim de vida que ele tiver, que também vai ter um impacto. Quando a gente fala pegada de carbono individual, que é da pessoa,
a gente está falando ali dos gases de efeito estufa que são emitidos nas atividades diárias daquela pessoa. A gente está falando ali no consumo de energia, no consumo de água, no consumo de alimentos, os produtos e serviços que essa pessoa consome, o deslocamento dela no dia a dia. Então, todas essas atividades que a gente realiza, eles têm um impacto ambiental. No caso, a gente tem ali principalmente a emissão de gases de efeito estufa e a gente contabiliza tudo isso para indicar a pegada de carbono daquela pessoa. Para ajudar a diminuir o impacto na saúde do planeta, a editora destes livros se abriu para uma nova história. E a personagem é a sustentabilidade. A gente já não utiliza mais plástico há muito tempo, então... Diminuir a geração de lixo virou palavra de ordem. Canecas substituem os copos descartáveis. O lixo é todo reciclado. As embalagens trazem em si uma jornada de regeneração. O envelope é feito de um material 100% reciclado já, então ele é proveniente de resíduos domiciliares ou comerciais, já que tiveram o seu ciclo de uso, de consumo estabelecido. Então, por exemplo, uma garrafa de água mineral, ele é reciclado, ele vira esse envelope, que também é 100% reciclável. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, isso foi crucial para a gente escolher esse uso desse material. Tanto cuidado para embalar obras que ampliam vozes, que representam a diversidade do Brasil. O livro Em Defesa do Tempo, de Jane Odell, inaugura um capítulo inédito. Para que estas palavras chegassem às mãos dos leitores, foi feito um cálculo da pegada de todo o ciclo de vida de cada exemplar, desde a plantação do eucalipto, matéria-prima para a produção do papel, até o descarte e a reciclagem do material. Quando surgiu a oportunidade de fazer a compensação de carbono para um livro, a gente pensou nesse por ser uma ideia que casava muito bem. É um livro que tem essa provocação, queremos fazer menos, queremos reduzir e ser mais sustentável, mas também queremos que esse livro chegue em muitas pessoas. A gente fez um levantamento com muitos parceiros envolvidos no processo para entender não só o papel em si, mas também a gráfica, os custos de transporte e até cálculos de o que acontece com o livro com o tempo, que tem esse benefício do papel ser reciclável e ter uma decomposição mais tranquila. A gente há alguns anos tem uma parceria com o selo Carbon Free, então a gente neutraliza toda a emissão de carbono proveniente nos escritórios do Rio, São Paulo e do nosso centro de distribuição. Neutralizar carbono significa capturar da atmosfera gases que são emitidos nas atividades de uma empresa ou um evento, o que pode ser feito com plantio de árvores em áreas degradadas. Essas florestas, no processo de desenvolvimento, de crescimento delas, elas têm um processo de captura de carbono, né? É por isso que quando a gente diz que com a floresta em pé, ela ajuda muito, porque todo o processo de crescimento dela, ela vai absorver esse carbono da atmosfera nas trocas, mas por isso que a gente diz que no momento que elas são desmatadas, elas vão acabar liberando aquilo que elas têm, que elas tiveram estocado. E elas levam ali 10, 20 anos até atingir, né, o seu crescimento total, elas vão estar capturando esse carbono ali do entorno e vão estar ajudando a gente nesse sentido. Uma floresta renasce a partir das palavras dos livros, uma história de regeneração escrita a muitas mãos. Tenho plena convicção que esse é um passo sem volta e que a gente precisa cada vez fazer mais, né? Não só no nosso mercado, não só pensando numa cadeia de produção do livro mais sustentável, mas como para qualquer mercado. E isso é uma discussão que a gente gosta de estar sempre antenado e discutir com os nossos pares do mercado, enfim, porque a gente precisa pensar, a gente está falando de livros, a gente está falando de formação de leitores, mais uma vez, a gente está falando de futuro, a gente precisa que essa cadeia seja mais sustentável. Empresas se transformam para sobreviver em um mundo em transformação. Outras já nascem para ser exemplo.
a sustentabilidade ela não veio depois da ideia da marca, ela veio antes. Então, eu acho que quando a gente começou a discutir os porquês de cada uma, que nos levaram a querer montar uma marca clean, livre de toxinas, que fizesse bem ao planeta, o que fizesse bem ao planeta e que deixasse um legado positivo, já veio antes da gente entender o que seria a marca. E depois veio o download da marca em si. Esta marca de cosméticos surgiu do desejo de cuidar da beleza sem descuidar da saúde, tanto das pessoas quanto da natureza. A nossa geração, né, já está olhando para a formulação limpa há um tempo. As gerações que vêm por aí, eles não olham só para a formulação, eles querem saber sobre a embalagem, eles querem saber sobre a origem dos ativos. É um olhar muito mais complexo da cadeia e muito mais questionador do que a nossa geração, que de fato está tendo um contato. Parece que os mais jovens eles já nascem com um olhar diferente, né? E a gente que cresceu dentro de um outro contexto de consumo, a gente está aprendendo a questionar e a olhar. Um crescimento que aparece também nas vendas. A empresa triplicou o faturamento de 2020 para 2021 e dobrou em 2022. Os mais de 60 produtos oferecem cuidados para a pele e maquiagens veganas e orgânicas, produzidas graças a uma combinação de equipe dedicada, riquezas que vêm da terra e muita tecnologia. Usar ingredientes que vêm da natureza para criar produtos que respeitem a saúde das pessoas e também da natureza. A ciência e a indústria calculam o peso de suas atividades, repensam fórmulas para garantir a sustentabilidade do planeta e dos negócios. Nos laboratórios, as fórmulas priorizam matérias-primas fornecidas por produtores locais, com ingredientes que valorizam a biodiversidade brasileira. As embalagens são feitas de papel ou plástico reciclável e reciclado. Para gerar cada vez menos lixo, o carbono emitido nas entregas é neutralizado. E cada vez mais a empresa trabalha para emitir menos gases de efeito estufa. Toda a cadeia de produção é rastreada, desde a escolha dos ativos, dos fornecedores, fábricas e embalagens. Tudo é pensado para reduzir ao máximo qualquer impacto ao meio ambiente. E o esforço é recompensado. A empresa é a única brasileira de cosméticos com os produtos certificados com o selo EWG, concedido por uma organização que segue padrões rigorosos para atestar se a formulação é limpa. A gente trabalha com muitos fornecedores locais. E o Brasil, né, os ativos que a gente usa brasileiros, você tem comunidades na Amazônia e eles não estão preparados para receber, para mandar relatórios que o EWG pede e tudo mais. Então, nesse processo foram mais de 2 anos, porque a gente não queria trocar de fornecedor, porque a gente entende a importância de consumir, né, desse fornecedor, que a gente sabe que é de extrema qualidade, um manejo consciente e tal. Então, a gente financiou para ele os testes. Para esses fornecedores foram alguns, e aí manda para laboratório. Então, assim, é muito caro. Seria muito mais fácil a gente trocar de fornecedor, pegar uma grande indústria que já está pronto, já tem toda a documentação, mas aí a gente não ia estar seguindo com o nosso propósito. A gente dá essa opção ao consumidor e o consumidor se torna mais seletivo e automaticamente ele também pressiona as grandes indústrias para que essa revolução também aconteça. Um bálsamo de esperança para a economia e o meio ambiente. É de pouco em pouco que a gente realmente exerce coisas grandiosas, que a gente não começa fazendo o grande, mas que as nossas pequenas ações a gente deixa um legado positivo para o planeta. Parte desse legado é estabelecer parcerias com cooperativas de reciclagem e ajudar a diminuir as imensas montanhas de lixo que não param de crescer pelo Brasil afora. De norte a sul do país, nas grandes e pequenas cidades, o Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano.
e só 4% são reciclados, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Cada brasileiro produz, em média, 1 quilo de lixo por dia. O que não é descartado corretamente vai parar nas calçadas e depois nos córregos, rios e até no mar. O que vem para a coleta seletiva vira de novo matéria-prima para a indústria e sustento para muitas famílias. No extremo leste da capital paulista, a cooperativa Chico Mendes nasceu 30 anos atrás para fazer do lixo estratégia de sobrevivência para famílias de baixa renda. Hoje, são 30 cooperados que ganham o equivalente a R$ 50 por dia, mas prestam um serviço de valor incalculável para a maior cidade do país. Só que até agora, o poder público não considera as cooperativas como trabalhadores que fazem um trabalho que beneficia o município, que dá mais anos de vida útil para o aterro sanitário. Tudo isso é uma forma de economia para o município. Mas nós daqui da cooperativa Chico Mendes trabalhamos e recebemos apenas o que a gente tira do resíduo que chega. Todo dia, os caminhões da prefeitura despejam aqui 6 toneladas de resíduos. Tudo é separado de acordo com o material. Prensado. Então, aqui é sempre 2 trabalhando junto para facilitar o trabalho deles, né? Principalmente na hora de tirar o fardo, que é mais ou menos 200 quilos. Todo mês tem assembleia e balancete feito no rigor da matemática. Em 30 anos juntos, os cooperados já reciclaram quase 10 milhões de toneladas de resíduos. E poderiam fazer muito mais se contassem com a ajuda de todos os cidadãos. Eu gostaria que eles dessem mais atenção para o pessoal, né? Separasse o que é comida separado e o que é reciclagem também separado, né? Porque a gente vem muita sujeira, vem agulha, vem fralda de idoso, vem resto de comida. Pega a caixinha do leite, se você tiver um tempinho, você pode lavar ele, colocar ele separado. Aí agora tem umas caixinhas de leite que a gente pega, que às vezes a gente abre. Tem comida, tem fraldas também, tem vidro. O óleo também a gente separa, porque não dá, porque um pinguinho de óleo atinge muitas coisas, né? E diz que entope muitos esgotos. Então a gente separa também. Melhor de separar os papéis do lixo orgânico, né? Das coisas assim, que molha, que mela. Senão não tem como reciclar, né? Profissionais não valorizados pelo mercado de trabalho, mas fundamentais para a preservação do meio ambiente. São quase 1 milhão de catadores de materiais recicláveis correndo às ruas do país para tirar sustento do que foi descartado. Já foi rotina de José Atileu. Era bom, dava para trabalhar. Tinha que manter as crianças, não tinha que manter a família de um jeito ou outro. Eu ia lá para a Divisa Santo André, ia longe. Às vezes chegava 2 horas, 3 horas da rua. Mas carregado, eu dava 2 viagens no dia. 2, 3 viagens no dia. Trocou a lida perambulando pelo serviço da cooperativa. A idade de se aposentar já chegou, mas o descanso ainda não é nem sonho, quanto mais realidade. A vida é trabalhar. Essa é a minha vida, é trabalhar. É isso que eu desejo na minha vida, é só trabalhar. Com a força nos braços, sem perder a alegria no rosto, sem reconhecimento nem remuneração digna, especialistas em sobrevivência dão uma nova vida àquilo que a natureza não consegue degradar sozinha. E o benefício é de um país inteiro. O meio ambiente agradece a gente. Se diversidade é importante para você, você faz o teste do pescoço, você olha quantas pessoas pretas e pardas estão ao teu lado. Você está consumindo produtos delas? Você está pagando por isso? Ou você acha que não vale a pena?
Então, essas escolhas, esse poder de escolha que a gente tem, ninguém tira. Ao amanhecer, o rio Purus nos recebe. O sul do Amazonas exibe seu repertório de cenários naturais. Matas e praias acompanham o caminho até a comunidade Nova Vista, na reserva extrativista de Canutama, endereço de uma floresta íntegra e de 40 pessoas. Eu sinto uma alegria muito grande. A gente vai para o trabalho feliz, de chegar lá, já está aquele produto lá, né, debaixo das árvores, que a natureza dá de graça, né? E a gente chega de tarde com aquela esperança, né, de sobreviver feliz, em comunidade. Na floresta, Luzia aprendeu o que muita gente da cidade desconhece, que aqui o dinheiro dá em árvore. Além do murumuru, ela coleta andiroba e castanha. Eu gosto de sair, né, bem cedinho para o mato, trabalhar e coletar, né, que a gente gosta de fazer. E a gente vai nisso, né. Passa o dia no mato, chega às 5 horas, passa o dia trabalhando, em casa a gente traz o produto, né, e isso é bom a gente fazer isso. Porque eu não gosto de estar em casa, não gosto, eu gosto de passar o dia na mata, assim, andando, fazendo os trabalhos, né, que eu sou acostumada. A produção garante a sobrevivência da comunidade. E a comunidade garante a conservação da mata que viu seu Raimundo nascer. A natureza do homem, que nem eu falei, é destruir. Quem não mora aqui dentro, ele vem com outra visão. Ele já vem com a visão, já se acabar, não estou nem aí quando moro lá, né? Para ele, um ideal germina da terra. Acho que todo mundo pensasse em preservar. Para o nosso futuro dos nossos filhos, né, dos nossos netos, né, dos que estão vindo aí, dos que estão para vir, né? De barco, as sementes seguem para a cidade, para a sede da Associação de Agricultores e Extrativistas da região. São quebradas, separadas por mãos cuidadosas, prensadas e filtradas. Escorrem daqui os óleos vegetais da andiroba e a manteiga de murumuru. A iguaria típica da região entrou na cadeia produtiva da associação há 3 anos. Toneladas do caroço que antes iam para o lixo em restaurantes e lanchonetes, agora ficam secando aqui nessas estufas por 15 dias, para depois sair da Amazônia e ganhar o mundo. Os frutos da Amazônia também movimentam máquinas em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. São matéria-prima para a transformação. Hoje a gente tem 42 ingredientes desenvolvidos na região da Pan-Amazônia, num relacionamento com mais de 48 comunidades. E essas comunidades e as famílias que fazem parte dessas comunidades é que fazem a diferença no processo de conservação, regeneração. A gente trabalha muito no desenvolvimento técnico, apoiando essas comunidades para que a gente possa aumentar a escala na produção desses ingredientes, mas tudo isso buscando também aumentar a renda para essas famílias, trazer o desenvolvimento socioeconômico, criar oportunidades para que essas famílias tenham desenvolvimento educacional. A gente tem muitos casos de
jovens dessas famílias que saem para estudar e voltam justamente para trazer melhoria e implementar a tecnologia no processo produtivo dos nossos ingredientes. Parte do dinheiro obtido com a venda dos produtos no Brasil e exterior ajuda na preservação de quase 2 milhões de hectares da Amazônia. Tamanho equivalente a cerca de 10 vezes as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo juntas. Nós compramos esses frutos para a produção dessa manteiga, com isso a gente gera uma receita da ordem de 5 vezes mais do que essas famílias recebiam pela venda da madeira, e a gente está gerando, de fato, o que chamamos de bioeconomia da floresta em pé, porque as árvores estão preservadas, a região toda está sendo conservada, a gente trabalha com um modelo de extrativismo, então as árvores ficam em pé, nós compramos os frutos, negociamos isso a partir da safra e de tempos em tempos voltamos e vemos que a região, né, a biodiversidade está preservada. A preocupação com a sustentabilidade atravessa geografias. Um programa de carbono neutro faz a compensação de 100% das emissões de gases de efeito estufa na fabricação, transporte e armazenamento dos produtos. As embalagens são feitas a partir de materiais reciclados e podem depois ser reutilizadas. De acordo com dados da empresa, em 2022, a cada R$1 de receita, o negócio gerou R$ 2,70 em benefícios socioambientais para o planeta e a sociedade. E até 2030, a nossa ambição, colocada recentemente na revisão da nossa visão, é chegar a R$4. Então, a cada R$1, 4 de co-benefício. Quando criança, Fernanda sonhava ser médica para melhorar a vida das pessoas. Realizou o sonho passando bem longe dos hospitais. Trabalhar num negócio que promove a sustentabilidade como essência me faz acordar todos os dias feliz e ver a diferença que eu estou fazendo na vida das pessoas. Poder chegar e visitar uma comunidade na Amazônia e anos depois voltar lá e ver o quanto essa comunidade e aquelas famílias prosperaram, isso me nutre, isso faz diferença. Eu não preciso ser médica, eu sinto que eu volto para casa, abraço os meus filhos felizes porque eu estou ajudando a transformar a sociedade, o planeta aí, para que a gente tenha mais perenidade. É o que deseja também a pesquisadora Simone Tenório, em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. A sustentabilidade, ela tem o tripé, né, que considera o ambiental, o social e o econômico. Hoje em dia se fala muito de bioeconomia, né, e negócios verdes. E os negócios verdes são uma forma de trazer para a ação o que a gente precisa para a sustentabilidade, para promover a sustentabilidade. Uma das formas, quando a gente pensa, por exemplo, um serviço ecossistêmico importantíssimo, é a polinização. E os serviços ecossistêmicos são serviços prestados pela natureza, né, sem custo algum. Então, quando a gente destrói, você usa um agrotóxico, você destrói as abelhas, você está destruindo a economia. Há anos ela assumiu para si a responsabilidade de reverter a destruição histórica da Mata Atlântica. É que o enriquecimento do sudeste do Brasil foi tocado às custas da floresta. Para você acabar com uma floresta é muito rápido. Para você replantar essa floresta demora muito tempo. E o custo é muito alto também. Então, toda essa estratégia ela tem que ser muito bem pensada, usando a ecologia da paisagem, utilizando espécies locais, pensando nas sementes. A diversidade genética, quando a gente faz a restauração florestal, é extremamente importante. E aí sim você vai ter uma floresta que vai se estabelecer, ela vai trazer de volta os serviços ecossistêmicos, e os serviços ecossistêmicos vão enriquecer essa floresta. Então, é uma engrenagem, né, que a gente tem que pensar em todas as peças para que ela gire direitinho. Por sorte, a pesquisadora achou quem assumisse com ela o desafio. Para a Heloísa, reflorestar era a única saída para a terra ancestral. A gente veio de uma produção convencional, né? A gente está em sucessão rural. Então, o excesso do uso de agrotóxicos e adubos fez com que a gente tivesse uma explosão de pragas e doenças na plantação, ao ponto de se tornar inviável continuar a produção. Para recuperar o solo e a capacidade de produzir, ela se tornou uma semeadora de água.
Faz parte do projeto do Instituto de Pesquisas Ecológicas, que planta espécies da Mata Atlântica no entorno do sistema Cantareira. No terreno de Heloísa crescem as flores que sustentam a família. Esse daqui são mudas de amarantos. E as espécies nativas em um sistema agroflorestal. E essa daqui é muda de celósia, nome comum rabo de gato. A instalação dessa SAF, ele tem como objetivo principal a produção de água, né? Que ele permeabiliza o solo. E junto a gente consegue ganhos ambientais assim enormes. A gente consegue trazer de volta espécies nativas esquecidas na Mata Atlântica, né? Como o cambuci, o cambucá, o araçá. Então a gente tem um resgate, né, cultural enorme. A gente traz a biodiversidade, então a gente tem um controle de pragas e doenças assim muito efetivo, né? Polinização a gente vê acontecendo o tempo todo. Porque quando você muda o uso do solo, você melhora a permeabilidade, você consegue promover a recarga hídrica. Então, nesse local, nesse território, a gente tem essa peculiaridade que é ter esse sistema. A gente tem Mata Atlântica, a gente tem espécie ameaçada de extinção. Então, esse conjunto, né, ele precisa ser conservado para que a gente tenha manutenção, traga de volta os serviços ecossistêmicos, né, que vai promover uma melhor agricultura, a segurança alimentar, a segurança hídrica, frente a essas questões de emergência climática, como a gente vem presenciando. A prova de que tudo é sustentável são as flores produzidas aqui. São usadas na decoração desde frescas assim até depois de secas, porque elas não perdem a cor. Há também as flores comestíveis. A gente tem um público muito engajado com essas questões que eles sabem que um produto ele carrega consigo uma história, seja de regeneração ou de destruição. Então, se eu apoio esse produtor que faz um trabalho incrível de restauração ambiental e de produção de água, eu estou dentro de uma cidade combatendo as mudanças climáticas. Hoje a mitigação das mudanças climáticas é uma emergência, a gente não tem mais outra opção a não ser investir nisso. Do outro lado da cerca, na propriedade do Sandro, a floresta foi semeada morro acima, no entorno do cafezal. As aves voltaram. Os lucros também. Muito melhor porque, como eu falei, as pessoas percebem esse nosso trabalho, né? Também valoriza, né? É um valor agregado, principalmente em cima disso. Eles nem questionam o valor para comprar meu produto. Eles simplesmente querem levar, porque eles percebem, né, o valor que tem cada coisinha que a gente faz ali em especial, né? A mata ciliar recuperada em cada pequena propriedade garante café de qualidade, flores coloridas e forma um imenso corredor verde. Floresta que aumenta a captação de água no sistema Cantareira, responsável por abastecer mais de 7 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Então a gente tem que calcular também esse impacto do que a ação que a gente está fazendo agora, como é que isso reverbera no futuro, né? Porque senão a gente vai ficar sem água. E como é que a gente vai sobreviver a isso? Em cada semente plantada, germina um novo tempo para os negócios, para as pessoas. Todos nós somos potentes para alguma coisa. E a gente começa nas pequenas escolhas. Quais são os lugares que você compra? Você apoia? Que negócio? Se diversidade é importante para você, você faz o teste do pescoço, você olha quantas pessoas pretas e pardas estão ao teu lado. Você está consumindo produtos delas? Você está pagando por isso? Ou você acha que não vale a pena? Então, essas escolhas, esse poder de escolha que a gente tem, ninguém tira. Ninguém tira. A gente escolhe de onde a gente compra. Você quer poder mais forte do que esse? Então, em medida que as pessoas se apropriam deste poder, eu acho que a gente tem uma força transformacional imensa. Empresas que promovem a transformação fazem o país ganhar pontos na economia, garantindo patrimônios que não têm preço. É a promessa mais visível do desenvolvimento sustentável. Hoje, a floresta em pé vale mais do que a madeira
tirada, sobretudo em geral de uma forma ilegal, uma economia extrativista, que agrega muito pouco valor ao Brasil, né? Uma floresta em pé, ou com remanejamento florestal, ou conciliando com cadeias produtivas que não agridem a floresta, isso vale muito mais, né? Inclusive, a gente olhando para frente, com o mercado de crédito de carbono, a gente pode ganhar muito com isso. A biodiversidade como alicerce que sustenta um futuro de inclusão, de justiça social. O caminho é tornar as riquezas naturais sinônimo de riqueza econômica. Uma economia verde, com sustentabilidade e lucro para todos os brasileiros. A gente não pode pensar só na gente, né? No nosso uso, na nossa participação no mundo. Eu quero deixar um espaço, um mundo melhor para que meu filho possa estar nele de maneira consciente e deixar esse lugar para os filhos dele ou para as relações que ele estabeleça na vida. A gente precisa cuidar do mundo, né? Porque senão a gente vai acabar junto com ele.